Pois é que alguns jovens agarram nestes trabalhos que estão quase a desaparecer e que levam para a frente novamente. Eu sinto isto como algo que eu tenho que fazer e não é quase como uma minha missão. Eu cresci nisto e sinto isto de uma forma pessoal, não é como se eu fosse um trabalho que eu agora não está a dar, vou deixar, vou para outro. Isso é uma coisa que para mim deixava-me completamente de rastro. Que ele ensina-me muitas coisas, ou tanto a me ensinar, que eu sei que já é velha, já não aprende, mas ele está sempre a inventar coisas novas para facilitar o nosso trabalho. Eu gosto de trabalhar com a minha mãe, eu sou mais chato do que ela, por isso ela se calhar tem mais queixas do que eu. É bom, é bom. É bom e mesmo eu ao ficar doente com problemas de saúde, pensei, bom, isto não vai, o ateliê não vai morrer, vai continuar. A nível de mercado, neste momento eu não tenho muitas queixas a fazer. Há procura, seja do cliente particular, seja dos municípios, arquitetos, designers. O azulejo, assim como a madeira, assim como a pedra, são materiais atemporais, são materiais que não são de modas. Há expressões dentro destes materiais que podem pertencer a esta ou aquela tendência. Mas o material em si, a tecnologia em si e a criatividade destes artistas não é uma questão de moda. Isto é uma coisa que deveria ser apreendida por mais jovens, se calhar, que é para não se deixar de morrer artes como a cantaria, artes como a azulejaria, como a cestaria. É uma dificuldade enorme para quem é designer de interiores conseguir estabelecer um contacto mais permanente, como eu tenho com o ateliê Aresta Viva, em que nós possamos efetivamente ao longo do nosso percurso ir contactando várias vezes. Sou o Rui Mascarenhas, sou artesão, trabalho com a azulejaria tradicional portuguesa. Eu creio que nestes últimos 15 anos, mais ou menos, o azulejo tornou-se ainda mais popular. Cada encomenda que vem para nós é uma alegria e dá-nos ânimo para continuar. É um desafio novo, é sempre, cada trabalho é um desafio novo. Sou Palmira Maria Josefina, tenho 71 anos e trabalho há 38, mais ou menos 37 anos em azulejaria. O barro é uma matéria-prima, como muitas das matérias-primas, que tem uma vida própria. Nós temos que respeitá-la. Quando estamos a fazer alguma coisa, eu gosto que seja feito e quero que seja feito o melhor que nós conseguimos fazer. Se toda a gente tiver vontade de fazer mais, não vamos ter grandes preocupações com a azulejaria portuguesa nem com a cantaria portuguesa. Mas, neste momento, ainda é um bocado difícil. O meu nome é João Paulo Fernandes, eu sou arquiteto de interiores na Space Invaders. A nossa firma, vocês veem aqui, tem 20 anos e há 20 anos que nós trabalhamos com vários artesãos. Estamos a falar de repetição e repetição, às vezes são muitas peças, se tivermos que fazer 200, 300 peças, isto feito à mão é muito trabalho. Numa fábrica não é nada, mas à mão é muito trabalho. Os artesãos, por tradição, não querem produzir acima das suas capacidades e fazem bem. E quando as coisas são tendência, há muita solicitação. Se há muita solicitação, eles também têm que pôr um travão, porque não têm capacidade de resposta. Portanto, há que haver um equilíbrio muito grande entre aquilo que é o design de interiores, capacidade de produção destas pessoas e aquilo que é a vontade das pessoas evoluírem também. Para artesãos que tenham mais idade, é natural, a gente temos que compreender que é perfeitamente compreensível que eles não possam produzir com a mesma tenacidade do que um jovem que tem um entendimento em termos comerciais diferente. Mas quem trabalha geralmente sozinho, seja em cerâmica ou noutros ofícios, tem que passar um bocadinho por tudo, desde a parte da lidação com o cliente, orçamentação, faturação, todas essas partes mais burocráticas, depois já é o projeto, a execução, lidar com defeitos, lidar com problemas técnicos. Posso dizer aos jovens que não desistam, se gostam, vai acabar por compensar e vão ter uma vida mais, se fizerem o que gostam, uma vida mais feliz. Percebe os tempos em que vivemos e percebe que
tenho que produzir durante este período de tempo, tenho que cumprir este prazo, que é o grande problema. Um potencial criativo imenso, ou seja, pessoas podem fazer muita coisa, novas, diferentes. Há sempre hipótese de fazer coisas novas, há sempre hipótese de continuar com o que é tradicional, porque ainda há procura. Houve uma senhora que disse: porquê é que vocês não põem aresta viva? Isto é a técnica destes azulejos panorâmicos, é da aresta viva. É uma das técnicas. Olha, boa, vamos de aresta viva. Isto é algo com treino e prática, não precisa ser um artista para fazer. A pessoa que treine horas suficientes a pintar vai ganhar a prática. Há pessoas com um bocadinho mais sensibilidade, outras com menos. O que vai demandar é o gosto. A pessoa gosta ou não gosta. Se a pessoa não gosta, não vai fazer um bom trabalho, mas isso é em qualquer área, não é só aqui. Isto é a fase inicial, é como começa. Pego na matéria-prima, que é o barro, amasso um bocado, dou-lhe a forma e depois vou pô-lo no molde, pressionar bem até dar a forma do azulejo. Este processo depois vai para uma tábua, vai secar e nós vamos acompanhando, depende do clima, não é? Se está mais seco ou mais úmido, vamos acompanhando durante 3, 4 dias, 5 dias, dependendo da umidade. Vamos acompanhando, batendo os azulejos, porque estes não podem ser empilhados por causa da aresta, que é muito frágil, enquanto estiver mole. E vamos batendo para ele não empenar. Até estar completamente seco. Pode demorar 10, 15, 20, 30 dias, já depende. Se for no inverno e estiver muito úmido, podem demorar às vezes 20, 30 dias a secar. Se estiver mais seco, podem demorar 2 a 3 ou 4 dias, mas aí nós vamos acompanhando também. O processo todo, depois daí, de estar bem seco, nós vamos enfornar para cozer, damos uma lixadela, vamos enfornar para cozer o azulejo. A enforna demora, pelo menos nós contamos com 3 dias, contamos a dar prazos, porque é um dia para enfornar e para pôr a cozer e depois para arrefecer mais um dia ou 2. Isto, temos a primeira fase concluída. Eu vou sempre acompanhando outros trabalhos que, no entanto, estão em diferentes fases de desenvolvimento. Uns estão a terminar, outros estão a meio, outros estão a iniciar. Então vai dar sempre para ir tendo algum entusiasmo durante todo o tempo. Foi muito difícil e só trabalhar na casa onde tinha o forno. Nós ligávamos o forno e tínhamos a estar a trabalhar ali com o forno a aquecer cada vez mais e no princípio foi difícil. Quando a gente explica o processo, que a gente faz questão de explicar aos clientes, até também para justificar um bocadinho a diferença de valores entre uma coisa que é industrial e uma coisa que é artesanal. Nesta sala nós guardamos os estoques, é o material que já vai ficando preparado, vamos selecionando por motivos, guardando, e temos também o material que está pronto a pintar, ou seja, que está em chacota, que mais tarde vai para o ateliê para ser pintado. Temos aqui o teste, é sempre uma referência em que diz o tipo de barro, a data e o que refere aqui ao livrinho depois que nós temos, se nós procurarmos a data. Neste caso é 4/10, que é esta aqui, e eu vou ter aqui a receita do que fiz para saber. Caso alguma coisa corra mal ou bem, é por aqui que eu me vou guiar para ir fazendo ajustes na tinta. Temos uma área de secagem onde normalmente cortamos as aparas dos azulejos quando estão a ser feitos à medida. Neste caso temos algumas peças já a secar, estão empilhadas para não empenarem. Podem ver aqui.
Isto são umas barrinhas pequenas que tivemos a fazer. Podem ser batidas assim numa pedra. Manterem direitas, claro. Pelo menos durante o processo de secagem, que empenam geralmente muito. Nas cozeduras também. Também empena, mas aí já não há muito como controlar. Aqui o azulejo já completou toda a sua fase de secagem e está pronto para enfornar para enxaguetar. Neste caso, que é a primeira cozedura que vai levar para ficar cozido. Vai clareando conforme seca, enquanto perde umidade vai clareando. Dá para ver bem também a diferença pelo toque. Isto parece que estamos a dar um toque numa madeira, quando está seco. Depois de cozido já tem o som cerâmico, o som mais tilintar da cerâmica. Aqui nesta fase a minha mãe está a preencher o azulejo já achacotado com os vidrados. As arestas vão servir como barreira, como nós vamos ver aqui, para separar as cores nos devidos lugares. Para que as cores funcionem, não podemos usar um barro mais escuro ou mais claro, ou muito mais claro. Tem que ser dentro destes tons. Muita batalha. Depois houve uma fase que entreguei ao meu filho porque passei por 2 processos graves de doença de cancro. Ainda estou a fazer a medicação que estava ali, ainda estou a fazer, mas pronto, graças a Deus sinto-me bem. Graças a ele, porque sozinha não chegava lá. Falta tantos por isso. Uma das coisas mais importantes é como é que o calor interage para criar a cor na peça e o brilho na peça. Mas não tínhamos a noção do quão mágico é toda esta situação. Primeiros dias de primavera, o sol entra mais baixo e a maneira como a luz natural trabalha com estes reflexos todos é, mais uma vez, mágico. É tão mágico quanto a química que está associada a esta produção que aqui está. Vejo um filme preto e branco, e as nuvens a passar. O céu flutua. Este pequeno protótipo foi um azulejo que parece uma coisa muito simplesinha, mas tem aqui alguns detalhes que nós fizemos para uma fachada, duas fachadas, anterior e posterior, mas para uma fachada num edifício antigo na Rua do Embaixador, em Belém. Portanto, área protegida, mais uma vez, muita responsabilidade em termos de por terem toda a área qualificada em Belém, pela Câmara Municipal, como área de interesse público, e, portanto, quando se faz uma intervenção numa fachada em Belém, o peso nos ombros é muito grande. E, normalmente, eles simplesmente chumbam os projetos por uma questão de protegerem, não se fazer nada, tem que se replicar exatamente o que está. Não é tanto, por exemplo, como acontece noutras câmaras municipais, como no Porto, por exemplo, são um bocadinho mais abertos. Lisboa é um bocadinho mais conservadora nesse aspecto, tudo bem, é em defesa do património e nós respeitamos isso. Mas mesmo assim, conseguimos, com a Aresta Viva, fazer aprovar um projeto de uma intervenção inteira num prédio no início da Rua do Embaixador, uma rua importante em Belém, e introduzir azulejos novos num edifício que não tinha azulejos, que é uma coisa que é muito difícil de fazer. Porquê? Porque o processo tem que ser declaradamente a favor, digamos assim, da estética existente do edifício. Não pode ser uma coisa que é bonita só por ela própria, não pode ser só uma obra de arte muito bonita para se pôr numa fachada, não, porque lá está, porque está em uma área protegida e há equilíbrios
entre estéticas e entre visuais, elementos visuais que existem nessa rua, e nós conseguimos desenvolver um processo relativamente simples, mas que tem alguma coisa de especial para oferecer, e conseguimos fazê-lo aprovar, e hoje em dia temos um edifício feito por nós na Rua do Embaixador, com muito orgulho, que é uma coisa que, quando se olha, parece que sempre esteve lá. Ponto a favor. Quando nos aproximamos e tocamos no azulejo, mais uma vez, quebra-se aqui uma barreira sensorial para uma coisa que já não é só de olhar, é uma coisa de se tocar também. Significa que eles disseram que todos os cortes têm que ser feitos em oficina, ou seja, em Faro. Ou seja, eu tive que ir a Lisboa, fazer moldes em cartão com todos os Estamos a dizer pôr o Rui em cima de andaimes, na frente de um edifício de 3 andares, quase 4, 3 andares altos, o Rui em cima de andaimes a tirar medidas ao milímetro a todos os azulejos. E chegar a Faro e ter fazer mais. ponto.